Olá a todos, dando sequência na ordem de seminários. O tema do meu grupo é a Introdução à Cirurgia Segura. Os componentes são Gabriele, Wallace e Wesley. Esse aqui é os tópicos que vão ser abordados nesse nosso seminário. E dando introdução ao seminário. A cirurgia maior foi definida como qualquer procedimento na sala de operações envolvendo excisão, manipulação ou sutura de tecido que geralmente requer anestesiologia regional ou geral ou sedação profunda para controle da dor, com a finalidade diagnóstica, terapêutica ou paliativa. Já a cirurgia segura é um conjunto de práticas que visam reduzir os riscos e eventos adversos relacionados a um ato cirúrgico, assegurando qualidade assistencial, proteção ao paciente e suporte à equipe. E mesmo os procedimentos mais simples, eles vão envolver dezenas de etapas, que nessas etapas podem ter a oportunidade de falhas e, com essas falhas, um potencial de causar injúrias ao paciente. A Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, ela foi criada em 2004, com o objetivo de reduzir os riscos da assistência insegura e cumprir o lema, que o lema dela era o primeiro, não causar dano. As suas ações eram a taxonomia padronizada, a ferramenta de avaliação e relatos de aprendizagem e as diretrizes de boas práticas. E também ela projetava ferramentas para as normas e avaliações de pesquisa, identificando soluções para a segurança do paciente. Teve a primeira reunião sobre os desafios globais para a segurança do paciente. E o tema principal foi as infecções relacionadas à ciência de saúde. E as suas principais medidas foi o que a gente já viu nos seminários, que é a higienização das mãos, procedimentos clínicos cirúrgicos seguros, segurança do sangue e hemoderivados, administração segura de injetáveis e imunobiológicos, a segurança da água e saneamento e manejo de resíduos. Nessa campanha, ela foi estabelecida padrões simples e claros da higienização das mãos, que é uma campanha mais educacional, e também a criação do primeiro manual de higienização das mãos. Já a segunda reunião, ela teve com intuito a assistência cirúrgica e seus fundamentos, com a prevenção de infecções do sítio cirúrgico, anestesia segura, equipes cirúrgicas seguras e indicadores de assistência cirúrgicas. Há três décadas atrás, um paciente saudável, ele era submetido à anestesiologia, ele tinha uma chance estimada de 1 em 5 mil em ter alguma complicação, né, nessa parte anestésica. Já com a melhora desses conhecimentos, hoje o risco caiu de 1 para 200 mil pessoas. Foi feito também estudos com vários especialistas visando uma revisão da literatura e das práticas médicas de uma forma global, e onde eles encontraram nos 4 grandes grupos aqui citados alguns problemas. E os 4 grandes grupos foram trabalho em equipe, anestesiologia, a prevenção de infecção do centro cirúrgico e a mensuração de serviços de saúde. Os riscos encontrados na anestesiologia foram a supressão respiratória, as manobras das vias aéreas de forma incorreta, a aspiração do conteúdo gástrico, hipo e hipertensão arterial, alterações cardíacas, reações adversas a fármacos e interações medicamentosas. Foi observado também, de boa maneira, a pausa cirúrgica, que ela é feita antes do início da cirurgia, onde tem a confirmação verbal, identificando o paciente, o sítio cirúrgico e o procedimento que vai ser realizado. Foi notado também, de forma positiva, a lista de verificação, que é a higienização das mãos antes do início da cirurgia, a limpeza com sabonete e cloroxidina do tipo aquosa ou alcoólica no paciente, o uso da barreira estéril total, como a gente já viu, luvas, capote, gorro, máscara e o campo cirúrgico, a abertura completa do paciente com o campo estéril e a checagem diária da necessidade, manutenção e remoção de álcool. Os princípios dessa lista se baseiam em três palavras-chave: simplicidade, ampla aplicabilidade e mensuração. Na simplicidade, a gente vai ter protocolos que vão ser de formas objetivas com o fim de reduzir os erros na execução, aumentando assim a adesão e diminuindo os riscos. Já na ampla aplicabilidade, assegura os padrões mínimos de segurança em todos os cenários, inclusive em locais com poucos recursos. Na mensuração, ela vai monitorar os resultados, permitindo identificar as falhas e aprimorar continuamente a segurança do paciente. É isso, a cirurgia segura exige a qualidade contínua e monitoramento permanente. Dando continuidade à apresentação, eu vou abordar sobre as principais estratégias para prevenir eventos adversos em procedimentos no ambiente hospitalar. Então, inicialmente, a gente sabe que esses procedimentos cirúrgicos, eles vão envolver várias fases e vários profissionais diferentes. Então, a fim de minimizar complicações e também de dar uma maior segurança para o paciente e para a equipe, existem algumas ações que são essenciais e devem ser desenvolvidas ali no ato cirúrgico, né? Então, o Ministério da Saúde, junto com a Organização Pan-Americana da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, formulou um manual de cirurgias seguras salvam vidas, justamente para contribuir para essa percepção de risco e reduzir o número de danos e complicações que podem ser relacionadas aos procedimentos cirúrgicos. Então, primeiramente, a gente vai ter um paciente
o local e o procedimento certo, né? Então, a gente tem que fazer uma identificação correta, porque cirurgias realizadas em pacientes errados, em locais errados, embora não sejam frequentes, elas podem refletir prejuízos graves ao paciente. Então, justamente para minimizar esse tipo de erro, é necessário que haja cuidado com a identificação do paciente, fazendo a demarcação adequada do sítio cirúrgico, também fazendo o estímulo da participação do paciente, né? Então, ele ajuda no planejamento ali, ele dá o consentimento, ele afirma o local da operação, afirma qual a cirurgia que ele vai fazer ali. Então, tudo isso é necessário para que essa identificação seja feita de forma correta, e além disso, é necessário que tenha pausa cirúrgica, para garantir que o paciente e o local estão corretos. Essa pausa cirúrgica vai envolver toda a equipe, né? Então, o cirurgião ele vai dizer em voz alta o nome do paciente, a cirurgia, vai fazer toda essa identificação, né? E aí, cabe ao enfermeiro e ao anestesiologista confirmarem essas informações e anotar para que toda a equipe tenha acesso a essa informação. Além disso, a gente precisa se preocupar com a segurança na anestesia, porque durante a anestesia, é o momento em que o paciente está mais vulnerável ali, né? Ele está suscetível a sofrer uma hipóxia. Então, é necessário que o anestesista ele seja extremamente capacitado, ele seja qualificado para realizar esse procedimento, para realizar a anestesia. É necessário também que seja a todo momento feito o monitoramento do paciente. Então, sempre está ali verificando a pressão arterial, a frequência cardíaca, a ventilação, a temperatura do paciente, principalmente em cirurgias de mais de 60 minutos ou em cirurgias que podem representar algum risco ao paciente. Além disso, é de extrema importância que sempre seja feita a checagem de equipamentos antes e depois da cirurgia, para verificar se está tudo ok, se está tudo pronto para a cirurgia e no pós-cirurgia ver se é necessário fazer alguma manutenção. Então, isso é muito importante. O manejo da via aérea. Na anestesia geral, como eu falei anteriormente, o paciente ele fica suscetível. Então, é importante que seja feita essa avaliação pré-anestésica. Então, nesse exame pré-anestésico, é recomendado que seja feita uma avaliação completa dessas vias aéreas, né? Além de reconhecer ali a história do paciente, as condições clínicas. Então, por exemplo, se o paciente é asmático, então ver também o histórico anestesiológico passado, né? Caso ele já tenha passado pela anestesia geral. Fazer o exame físico, então ver se o paciente ele tem obesidade, se ele tem alguma limitação na abertura da boca. Então, isso é importante porque se for identificado uma via aérea difícil, deve ser feita um planejamento para essa via aérea. E aí, a partir disso, traçar estratégias que podem, para poder contornar essa situação, né? Outra coisa importante é que a ventilação sob máscara, ela deve acontecer, anteceder qualquer tipo de intubação, qualquer intubação. Então, ela pode estar auxiliando ali na manobra de resgate, caso a intubação seja falha. E, por fim, mais ou menos importante, identificar se esse tubo endotraqueal, em caso dessa intubação, se ele está no local certo. Então, vai ser feita uma ausculta para poder fazer essa identificação. O controle da perda sanguínea. O controle da perda sanguínea é outro agravo que o paciente pode sofrer, um agravo de muita importância, né, de prestar atenção ali. Então, deve sempre fazer ali uma avaliação pré-anestésica, deve se analisar ali o acesso venoso, se ele está adequado. Deve se disponibilizar também fluidos e hemoderivados ali para aquele paciente, assegurar suprimento dos fluidos para a ressuscitação e também sempre ter traçado estratégias, né, para o controle da hemorragia, caso ela venha a acontecer. O uso de medicamentos. É muito importante que seja analisado se o paciente ele apresenta algum tipo de reação adversa, como alguma alergia, algum efeito colateral, né, como uma superdosagem ou subdosagem, além também da infecção por falta de uso de antimicrobianos. Então, quando a hipersensibilidade do paciente é conhecida, o cuidado deve ser maior, né, pois nesses casos um erro minúsculo pode ser fatal, apesar de ser prevenível. Então, é muito importante fazer essa identificação das alergias por meio de uma anamnese inicial bem feita e, a partir disso, né, prevenir reações adversas, como, por exemplo, a anafilaxia. E outra coisa importante é fazer sempre a armazenagem e etiquetagem adequada dos medicamentos, para evitar confusão, que troque um medicamento com o outro. Então, é sempre importante que essa armazenagem e etiquetagem seja feita de maneira adequada. A prevenção da infecção é de extrema importância, pois medidas devem ser tomadas, né, para evitar ao máximo que ocorra a infecção após a cirurgia. Então, é necessário que seja feita uma profilaxia antimicrobiana de até 60 minutos antes da incisão. Além disso, fazer todo o preparo pré-operatório do paciente, né? Então, banho pré-operatório, aparar pelo quando necessário. Lembrando que essa aparação do pelo deve ser feita sempre o mais próximo possível do horário da cirurgia. Fazer o preparo da pele do paciente, das mãos e dos antebraços da equipe cirúrgica. Garantir que a equipe cirúrgica sempre esteja paramentada devidamente. Justamente para evitar essa contaminação, né? Então, um instrumental estéreo, uma sala limpa. E no pós-operatório é importante que o curativo, que o paciente use um curativo estéreo por até 24 horas após a cirurgia. A contagem de materiais é outro passo muito importante para evitar esses eventos adversos, né? Então, é necessário conferir o número de compressas, de agulhas, de instrumentos, sempre antes e depois da cirurgia. Essa contagem deve ser feita por 2 pessoas em voz alta, né, para que todo mundo ali esteja ciente. Ninguém pode sair da sala até que essa identificação, essa contagem seja feita. E além disso, o uso de materiais radiopacos para rastreamento ele já é feito nos centros cirúrgicos, justamente para que, caso alguma compressa fique presa na cavidade do paciente, ela possa ser identificada. A identificação de dos espécimes cirúrgicos também são importantes. Por exemplo, em caso de biópsia, né, deve ser feita uma etiquetagem muito bem feita, deve ter no mínimo 2 identificadores, então o nome, a data de nascimento, o registro, o nome do hospital, enfim, deve ter esses 2 identificadores. E deve ser feita uma conferência oral, né, entre o enfermeiro e o cirurgião. Então, ao fim dessa conferência, o cirurgião ele vai ter que preencher um formulário de requisição e vai ter que ter os mesmos dados da etiqueta.
A comunicação efetiva, ela também deve ocorrer dentro do centro cirúrgico, então deve ter a discussão pré-cirurgia, a discussão durante a cirurgia, a discussão pós-operatória ali também, e para isso deve ser feito uso de checklist, que a gente vai citar mais à frente sobre esse checklist, e também de protocolos para garantir que a comunicação seja feita de forma efetiva e, consequentemente, reduzir as falhas, né, e conflitos na equipe. E, por fim, o monitoramento de resultados. Esse passo é um passo muito importante, porque os hospitais e os sistemas de saúde, eles devem fornecer informações sobre a capacidade daquela cirurgia, sobre os seus resultados, dos seus procedimentos cirúrgicos, justamente para que os profissionais eles consigam conhecer os indicadores, consigam avaliar o que é útil, o que não é útil, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer durante a cirurgia, e, consequentemente, causar uma melhora contínua da assistência ao paciente. Com relação aos passos que são essenciais para a cirurgia segura, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2009, ela chamou a atenção para a dimensão do problema ao mostrar que milhões de cirurgias que são realizadas todos os anos no mundo, muitas delas eram associadas a complicações e óbitos que seriam óbitos evitáveis. Então, a partir disso, foram criadas orientações práticas para melhorar a qualidade e a segurança do serviço de saúde. E no Brasil, o Manual do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, de 2014, ele reforça a proposta, porque ele destaca que a padronização das condutas e a adesão ao checklist, eles contribuem para reduzir falhas humanas, como erros de identificação do paciente, de lateralidade ou até mesmo de próprio procedimento. E, além disso, algumas iniciativas educacionais, como o curso de cirurgia segura do AvaSUS, acabam ampliando o alcance dessas orientações, que ele apresenta o checklist como uma ferramenta que não é apenas assistencial, mas também é pedagógica, e o monitoramento ele se torna contínuo. E assim é capaz de consolidar a cultura da segurança entre os profissionais de saúde. Sabe? E a gente tem as etapas que são essenciais da cirurgia segura. E a primeira dessas etapas, que é chamada de SIG-1, ela deve ser realizada antes da indução anestésica. E o objetivo dela é garantir que todas as condições estejam adequadas para iniciar o procedimento sem riscos, que seriam riscos evitáveis. E aí, nesse momento, a equipe ela confirma a identificação do paciente por meio do nome completo, da data de nascimento e a própria pulseira que o paciente está portando, para evitar, assim, trocas ou até mesmo confusões. E aí, em seguida, a confirmação do procedimento cirúrgico, né, e do sítio local onde vai ser realizado o procedimento, para assegurar que a marcação esteja previamente visível. Um outro ponto crucial é a verificação de que o paciente assinou e possui também um consentimento cirúrgico, que é válido e também documentado, para assegurar o respeito à autonomia e ao direito à informação desse paciente. E também é feita a avaliação pré-anestésica, né, para verificar possíveis alergias, riscos de via aérea difícil ou até mesmo de sangramento, que são pontos que podem gerar complicações graves durante a anestesia. A equipe ela também realiza a checagem dos equipamentos de anestesia e de monitorização para confirmar, de fato, que estão funcionando de forma correta e plena. E, por fim, é necessário verificar também a disponibilidade do acesso venoso e de materiais de emergência, que são fundamentais para lidar rapidamente com qualquer intercorrência que possa advir naquela situação. A segunda etapa da cirurgia segura, que é chamada de time out, ela deve ocorrer de forma imediata antes da incisão cirúrgica. E essa fase ela tem como objetivo principal, né, reforçar a comunicação entre todos os membros da equipe, para garantir que haja um alinhamento sobre o procedimento que vai ser realizado, para prevenir as falhas que são relacionadas às erros de identificação, de local ou até mesmo da técnica que vai ser realizada. Então, primeiramente, todos os membros da equipe eles se apresentam, e o que fortalece, isso vai fortalecer a comunicação, e eles definem claramente as funções, e isso também estimula o trabalho coletivo. E aí, em seguida, a reconfirmação da identidade do paciente, do procedimento também, e do local, do sítio cirúrgico, para evitar que erros graves, como uma cirurgia em um paciente ou local errado, eles aconteçam. E um outro ponto que é bastante essencial é a discussão dos passos que são críticos da cirurgia, em que a equipe ela revisa o tempo previsto, as etapas mais delicadas e também os riscos que são envolvidos, para possibilitar, assim, o preparo antecipado para complicações, né? E a equipe ela também deve realizar a revisão das imagens diagnósticas, que são imagens relevantes, para assegurar que todas as informações, as informações necessárias, elas estejam disponíveis no momento da cirurgia. E, além disso, é verificado também a garantia da antibiótico profilaxia, que, quando é indicada e se essa for administrada, né, no tempo correto, vai reduzir de forma significativa o risco de infecções cirúrgicas. E aí é confirmada a disponibilidade de materiais também especiais ou próteses que possam ser necessários durante o procedimento para prevenir interrupções ou improvisos que comprometam a segurança do paciente. Pode passar? E a última das etapas, né, é a sign out, que é a etapa do protocolo, né, e ela vai ocorrer antes de o paciente sair da sala cirúrgica. E essa fase, ela vai ser fundamental para garantir que tudo o que foi realizado esteja devidamente registrado, organizado e que não haja riscos, né, imediatos para que o paciente, na transição do pós-operatório, seja submetido a qualquer tipo de intercorrência. Então, primeiro, vai ser feita a confirmação do procedimento que vai ser realizado, para assegurar que a cirurgia a ser executada, ela corresponda, de fato, ao que estava planejado, e aí, em seguida, ocorre a contagem de instrumentais, de compressas e agulhas, como bem pontuou o Gabriel anteriormente. E aí, isso é uma medida que é crucial para evitar a retenção de materiais dentro do paciente, né, e que isso pode gerar complicações nefastas. Um outro ponto essencial é que a rotulagem correta das amostras cirúrgicas, elas devem ser feitas para indicar de forma clara o número do paciente, o tipo de material que vai ser coletado e o local de origem, para evitar erros laboratoriais e diagnósticos também equivocados. E também deve ser feito o registro das intercorrências intraoperatórias relevantes para permitir que a equipe ela tenha um conhecimento de qualquer complicação ou então uma situação especial que foi ocorrida durante a cirurgia. E aí, por fim, a realização, né, do planejamento para os cuidados pós-operatórios e a transferência segura desse paciente, e aí com isso vai incluir as orientações sobre a monitorização, uso de treinos, sondas ou até mesmo dispositivos, além da comunicação clara também com a equipe assistencial que vai dar continuidade aos cuidados pós-operatórios desse paciente. Pode passar, por favor? Com
relação à utilização do checklist da cirurgia segura, ele basicamente visa padronizar os processos para reduzir a variabilidade entre as equipes, e isso fortalece a comunicação, evita também que falhas graves ocorram, como erros de identificação e problemas na contagem desses materiais, além também de permitir auditorias e monitoramentos. E isso se torna, assim, uma ferramenta, né, de melhoria contínua da qualidade e da própria segurança também cirúrgica. Pode passar. Com relação à utilização do checklist e aplicação prática e os possíveis impactos, né, na prática, o checklist ele deve ser lido em voz alta e validado de forma coletiva para garantir o alinhamento da equipe que está presente naquele procedimento. E o uso dele deve ser monitorado por auditorias e também com feedbacks, né, para evitar que se torne algo burocrático. E alguns estudos eles mostram que a utilização do checklist reduz drasticamente, né, as complicações, como infecções e até mesmo mortalidades pós procedimentos cirúrgicos ou durante. E mais do que isso, ele fortalece a cultura de segurança que estimula a participação ativa de todos os profissionais que estão inseridos naquele contexto de cirurgia e, consequentemente, reduz as barreiras também hierárquicas, sempre priorizando o paciente. Então, por fim, eu trouxe um caso clínico para contextualizar, né, como é que esse checklist deve ser feito e apontar os erros que estão presentes nesse caso clínico. Então, esse caso clínico fala sobre um paciente chamado José Maria dos Reis, que tem 56 anos, ele deu entrada no centro cirúrgico e realizou uma colecistectomia, né, que é a retirada da vesícula biliar. Então, ele confirmou o nome, negou alergias e durante o processo cirúrgico, ele foi queixado pelo anestesista que a monitorização do paciente não estava funcionando, então ele precisou ir na sala vizinha pegar um cabo, porque o cabo da sala cirúrgica deles estava quebrado. Então, depois disso, né, foi solucionado esse problema, a cirurgia acabou, e aí eles fizeram a contagem de gases, contagem de agulha, e tudo bem. Quando a cirurgia acabou, o paciente descobriu que a cirurgia que ele fez não foi a que ele chegou no hospital para fazer. Então, ele retirou a vesícula, mas ele chegou lá para fazer a correção de hérnia. Então, ele não tinha problema na vesícula. Então, aí a gente consegue observar que houve falhas nesses passos do checklist da cirurgia segura. Então, inicialmente, a gente vê uma falha na fase sanguínea, né, que seria a fase antes da indução à anestesia. Então, não houve a identificação completa do paciente. Perguntou o nome, mas ficou por isso. Então, deveria exigir no mínimo 2 identificadores. Então, a equipe poderia perguntar o nome completo, data de aniversário, a data de aniversário, o nome da mãe, porque nesse caso, o paciente, ele deu azar de que existia um outro paciente com o mesmo nome que ele. E aí, eles foram confundidos, né? Então, se essa identificação tivesse sido feita de forma adequada, essa confusão não iria acontecer. Além disso, houve uma falha também na fase time out, que seria antes da incisão. Então, a pausa cirúrgica, ela não ocorreu. Seria o segundo momento em que havia essa conferência, né, dos dados do paciente. Então, o cirurgião, ele deveria falar em alto e bom som para toda a equipe cirúrgica, falado os dados, né, feita essa confirmação sobre o nome, a data, qual o procedimento que seria realizado, o local da cirurgia, e isso não foi feito. Então, culminou, né, numa cirurgia errada, no paciente errado. E, além disso, houve também uma falha na gestão de riscos ali daquela equipe cirúrgica, porque a segurança da equipe estava fragilizada, porque o equipamento estava quebrado. E aí já foi citado anteriormente que sempre deve ser feita a conferência antes e depois da cirurgia, para verificar se está tudo ok. Mas, aparentemente, essa verificação não ocorreu, né, porque o cabo estava quebrado e a cirurgia começou mesmo assim. Então, por mais que eles tenham solucionado esse problema, isso indica uma falta de atenção aos protocolos que devem ser seguidos para dar continuidade a uma cirurgia. E foi isso. Muito obrigada e espero que vocês tenham gostado.